Olá, seja muito bem-vindo ao canal Gramática com Andreia. Se você gostar desta aula, deixe like, inscreva-se no canal, ative o sininho e a nossa aula de hoje será sobre o pronome relativo cujo e as suas variações, cujo, cujos, cuja, cujas. Então, vamos lá. O pronome cujo, como eu disse, variável, ou seja, concorda em gênero e número com o termo posterior. Exemplo: esta é a Maria em cujo irmão confio. Observe que Maria, palavra feminina, irmão, palavra masculina. Eu não concordo com a Maria, eu concordo com o irmão. O gênero concorda com o termo posterior. Irmão masculino singular, portanto, cujo masculino singular. Geralmente, entre dois substantivos explícitos, um possuidor e o possuído. Maria, substantivo, irmão, substantivo. Nunca, em hipótese alguma, o termo cujo virá precedido ou seguido de artigo, como no exemplo, esta é a Maria em cujo o irmão confio. Observe que há um artigo após o cujo e isto não pode acontecer. Desta forma, retirando o artigo o, a oração está adequada à norma padrão. Um outro ponto, o pronome cujo, ele exprime ideia de posse. Olha só, a Maria tem um irmão, o irmão é da Maria. Vamos a mais alguns exemplos? Primeiro exemplo. Este é o médico cuja experiência é excelente. O médico possui experiência, experiência é do médico. Cuja, concordando com experiência, que é um termo feminino. Então, este é um médico cuja experiência é excelente. Observe que não há artigo nem antes, nem depois de cuja. Próximo exemplo. Este é o médico em cuja experiência todos acreditam. Professora, não há artigo, porém, temos uma preposição. Por quê? Porque você deve se lembrar de quando falamos a respeito de regência. Se você não se lembrar disso, não há problema. Vamos lá. Aqui nós vamos ter que pensar na regência verbal e regência nominal. Regência verbal é perguntar ao verbo que tipo de complemento ele precisa e se este complemento exige ou não preposição. E qual a preposição exigida. Regência nominal é a mesma coisa, só que você pergunte ao nome e não ao verbo. Vamos ver? Este é o médico em cuja experiência todos acreditam. Quem acredita, acredita em algo. Não se esqueça de que você sempre terá que fazer a pergunta para o nome ou verbo que vem após o pronome relativo. E isto serve para todos os pronomes relativos. Então, novamente, cuja experiência todos acreditam. Quem acredita, acredita em algo. A preposição exigida pelo verbo acreditar não aparece após o verbo na oração. Se ela não aparece, ela precisa voltar. Próximo exemplo. Aquele é o médico de cuja família todos gostam. Novamente, médico possui a família do médico. Preposição de, exigida pelo verbo gostar. Quem gosta, gosta de algo. Cuja, feminino, concordando com o termo família. Não é isso? Próximo exemplo. Li o livro a cujo autor você se referiu. Agora eu tenho cujo masculino concordando com o autor masculino.
Ah, mas e este a? Este a é uma preposição exigida pelo verbo referir, pois quem se refere, refere-se a algo, a alguém. Professor, eu poderia confundir com artigo? Poderia. Qual a dica? É analisar os nomes e os verbos que vêm após o pronome relativo. Se um nome ou um verbo que vem após o pronome relativo pedir preposição, isto é uma preposição. Se não pedir nada, é artigo. Quer ver o exemplo? Li o livro a cuja autora você se referiu. Aqui poderia ser mais fácil de confundir do que li o livro a cujo autor, pois a é feminino e cujo é masculino. Porém, neste caso, a confusão é muito mais fácil. Por quê? Você tem um a que é feminino e o termo cuja também feminino, não é? E o a sempre tem que concordar, né? Quando artigo, ele precisa concordar com o termo ao qual ele faz referência. Porém, aqui, este a continua sendo uma preposição, exigida pelo verbo referir. Próximo exemplo. Este é o médico a cuja experiência é excelente. Agora, esta oração está inadequada. Por quê? Bom, médico, experiência, experiência do médico, aqui a ideia de posse, tudo certo. Termo cuja, concordando com experiência, feminino. Mas, qual o erro? O erro está aqui, ó. Quando eu digo cuja experiência é excelente, não há nenhum termo dentro desta oração que pede esta preposição a. Se eu não tenho nada aqui que pede esta preposição a, isto não é uma preposição. Isto é um artigo. Então, está inadequada. Agora, se eu retirasse este a minha oração estaria adequada. O que é importante guardar a respeito do pronome cujo? Primeiro ponto, ele é variável, varia de gênero e número, concorda sempre com o termo posterior. Há essa ideia de posse, tá? Um termo possuidor e um termo que é possuído. Nunca, em hipótese alguma, haverá artigo antes ou depois. Porém, você precisa sempre ficar atento à seguinte situação. Se aparecer um a antes de cuja, feminino, você precisa observar se este a é uma preposição ou um artigo. Se você tiver dentro da sua oração algum termo que pede preposição a, como nesta oração, ok? Se você não tiver nenhum termo que pede o a será um artigo. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Se você gostou da aula, por favor, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sininho, divulgue o canal. Muito obrigada pela sua atenção e até mais.